Sejam bem-vindos a mais um Sataminecast aqui no canal Fernando Shimode. Estavam com saudades? Né? Estou de volta após longas férias, né? Um inverno longo pós-drafts, né? Mas como as equipes da NFL voltaram para os seus training camps, entraram na reta final de preparação para a temporada que se inicia no mês que vem, eu estou de volta também, né? Os times voltaram, eu voltei, né? Josh Allen voltou, eu volto, né? Então vamos falar aí sobre essa primeira semana de treinamentos do Buffalo Bills. Algumas notícias aí que eu escutei que me animam e outras que me preocupam, né? E essa vai ser aí a nossa estreia na volta do Sataminecast. Vamos lá. Coisas que me animam, né? A mentalidade da defesa, tá? Pelo que a gente ouviu falar, embora os treinos com pads só tenham começado ontem, né? A primeira semana ela é praticamente toda aí sem pads, né? O treinamento, vamos dizer assim, um pouco mais light. A mentalidade da defesa, pelo que a gente escuta, é outra, né? A defesa do Jim Leonhard é uma defesa mais agressiva, né? Uma defesa menos passiva, uma defesa que toma mais iniciativa, né? Não concede jardas ao adversário, não tem jardas fáceis, né? E isso anima. O que preocupa? O que preocupa é que a defesa antiga dos Bills era uma defesa que era passiva justamente pela falta de fé que eles colocavam no material humano, né? Então, nossos defensores não são tão bons assim, então a gente não pode colocar eles em situações de mano a mano, senão eles vão ser batidos facilmente, vão ceder jogadas longas, né? E aí, será que o nosso material humano essa temporada é tão melhor a ponto de a gente poder fazer isso? Né? Porque, por exemplo, o Maxwell Hairston é um cornerback que a gente draftou na primeira rodada do ano passado, e ele é super atlético e ele pode ficar mano a mano com qualquer um. Os relatos, por exemplo, do treino de hoje é que ele foi totalmente dominado pelo Keon Coleman, né? Que, convenhamos, é o Keon Coleman, não é o Justin Jefferson. Então, será que ele realmente pode ficar mano a mano contra qualquer um, né? Então, a mudança na mentalidade me anima. O que me preocupa é se a gente vai pagar o preço, se a gente vai ter aquelas famosas dores de crescimento, entendeu? Até a defesa engrenar, funcionar, todos os jogadores entenderem exatamente o que pode fazer, o que não pode fazer, onde que tem que jogar, onde que não dá para jogar, até a própria comissão técnica nova, né? Porque o Joe Brady já estava lá, beleza, o Joe Brady já estava lá, mas no lado defensivo da bola, a nossa comissão técnica é toda nova, né? O Jim Leonhard e os seus coordenadores de posições, né, são todos novos. Então, até essa galera entender o que cada um naquela defesa pode ou não fazer, né, eu acho que a gente pode ter uma temporada aí com muitas dores de crescimento, né, muitas derrotas doloridas, né, por causa de detalhe por parte da defesa. Eu espero que eu esteja errado, mas é algo que me preocupa um pouco. Posso estar completamente errado, tá? A defesa ela pode entrar no início da temporada, comer a bola, ser uma das melhores defesas da liga e a gente ir até o Super Bowl. Entendeu? Pode acontecer? Pode. Entendeu? O Jim Leonhard, ele tem experiência como treinador, como head coach universitário na universidade,
né? Se eu não estou enganado, Wisconsin, né? E na universidade que ele foi o treinador, o destaque do time era justamente a defesa. A defesa era uma das melhores lá do nível universitário. Então, tomara que ele consiga implantar uma grande defesa já no seu primeiro ano em Buffalo, mesmo com uma deficiência de material humano ali, porque nós sabemos muito bem que não tem muito craque nessa defesa, e um sintoma disso é que a gente escuta falar maravilhas de Josh Allen, né? O Josh Allen está muito bem nos treinos, e a dupla Josh Allen e DJ Moore está arrebentando nos treinamentos, o James Cook continua muito bem, parece não ter perdido o passo, está em altíssimo nível, e etc. E a gente escuta falar também do Maxwell Hairston, que ele está treinando muito bem, embora aparentemente hoje, excepcionalmente, ele não teve um bom treino, foi dominado pelo Keon Coleman, mas o que a gente vinha ouvindo falar até aqui é que a dupla Hairston e Christian Benford tem tudo para ser a dupla principal, estão dominando ali na posição, né? A dupla de safety, né, com o Cole Bishop e com o CJ Gardner-Johnson, né, o novo safety aí que foi contratado, free agents, também estava se ouvindo maravilhas dessa nova dupla, até a lesão do CJ Gardner-Johnson, né? Então, a gente vinha ouvindo falar bem ali da linha de linebackers para trás, do calouro, Caleb Elams-Orr, né? Agora, quando a gente chega ali na linha defensiva, Ed Oliver, TJ Sanders, Bradley Chubb, Greg Rousseau, né? O único assim que eu escutei um pouquinho mais de notícia boa foi do Michael Hoyt. Não, o Michael Hoyt, as notícias são muito boas, ele deve estar pronto já para começar a temporada, na semana 1, totalmente recuperado do rompimento lá do tendão de Aquiles que ele teve na temporada passada, está treinando muito bem, né? Agora, com exceção do Michael Hoyt ali naquela linha defensiva, a gente não tem ouvido, sim, muitos destaques, né? Vem uma notícia de que o Landon Jackson está bem mais pesado, né? Ele está um físico agora mais para defensive tackle do que para defensive end, ou algo ali no meio do caminho entre um e outro. Então, o que a gente escuta dessa linha defensiva não anima muito até agora, né? E isso me preocupa, porque a gente não sabe até que ponto a saída do David Edwards vai fazer diferença ou não, né? Porque temos aí duelos entre linha defensiva e linha ofensiva. A linha ofensiva você não escuta falar muito bem. E aí você não sabe se é por causa do material humano, que não tem nenhum grande destaque ali, ou se é porque a linha ofensiva, mesmo com a saída do David Edwards, está jogando em alto nível, né? A gente infelizmente, só vai descobrir isso quando a temporada começar. E quando a temporada começar, a gente já vai ter um baita de um teste, que é esse jogo lá em Houston, contra o Houston Texans, né? Outra coisa que a gente escutou sobre a linha ofensiva, que também não é uma garantia de que ela vai estar melhor, é de que o Dion Dawkins aparentemente está mais leve, está mais ágil, né? Mas é a mesma coisa daquela notícia que eu trouxe do Landon Jackson, está mais pesado. Não necessariamente é boa notícia, né? Ninguém falou que ele está treinando muito bem, que ele está dominando os treinamentos. O pessoal só falou que ele está mais leve. Mais leve não quer dizer melhor, entendeu?
totalmente diferente, por exemplo, do Dalton Kincaid, né? Para fechar o nosso pod de hoje, nosso mini cast, o Dalton Kincaid, as notícias são de que ele está muito mais forte fisicamente e de que ele está dominando nos treinamentos. Inclusive, eu ouvi um relato de que teve um dia desses de treinamentos que ele marcou 5 touchdowns em um dia, em um treino, né? Então o Kincaid aparentemente está voando, né? As notícias é de que ele passou a off-season praticamente toda fazendo recuperação, treinos de força, fisioterapia, passou meses aí trabalhando na recuperação do seu joelho para que não fosse necessário fazer a cirurgia, né? Optou por não fazer a cirurgia e fazer meses aí de recuperação, e que parece que ele está no auge da forma física dele, está voando nos treinamentos. Então, é uma ótima notícia, né? Saber que o Josh Allen, quando começar a temporada, pode ter um James Cook, né? Um running back de altíssimo nível atrás dele, um DJ Moore voando, né? na lateral, e o Shakir e o Kincaid, né? Como ótimas opções ali pelo meio. Então esse ataque aí, por enquanto, promete ser aí o melhor ataque que a gente viu aí nessas últimas 3 temporadas, desde a saída do Stefon Diggs, né? A linha ofensiva, se ela conseguir se manter no mesmo nível, para a gente já vai ser uma vitória, né? Com a saída do David Edwards. Tomara que ele não faça muita falta, tomara que o Alec Anderson, que é o favorito aí para ser o titular ali como left guard, consiga jogar num bom nível. E a defesa parece ser a maior incerteza. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para descobrir, né, que nível de defesa nós vamos ter. Mas a gente está de volta na semana que vem com mais novidades. Vai ter o treino do Red and White, né, que é o treino dos titulares contra os reservas, né, devidamente uniformizados no estádio novo, né, uma espécie de estreia ali do novo Highmark Field essa semana. Então a gente volta semana que vem com notícias desses treinamentos, notícias da segunda semana de Training Camp, né? E eu vejo vocês lá. Um abraço a todos. E Go Bills!